E aí, povo, beleza? Fizeram um bom intervalo? Tranquilo? Fez aquele lanchinho, tomou uma água, olhou o tempo, tomou um ventinho. Beleza, então vamos voltar aqui, tá certo? Eu, terminando o primeiro reinado, dentro do século XIX, de 1831 até 1840, a gente entra com o período regencial. O período regencial é um período que não tem peso no Enem. Historicamente falando, não vejo o Enem trazendo questões recorrentes a esse período, tá certo? É um período que fica entre dois reinados, entre o primeiro reinado e entre o segundo reinado, tá certo? Nesse período aqui, nós vamos ter um conflito entre centralizadores, que trata do grupo de centralizadores, que trata do grupo dos conservadores, e os descentralizadores. Deixa eu consertar aqui. Descentralizadores. Beleza. Essa galera aqui é o grupo liberal, tá certo? Né? Acontece que essa turma aqui resolve dar uma certa autonomia às províncias. O que é isso aqui, pessoal? Pô, o que são províncias, professor? Autonomia às províncias são os estados, tá certo? Porque antes a política era regida somente pela Constituição Federal, né, de 1824, a carta outorgada, e não havia Constituição Estadual, leis municipais, não havia uma descentralização política. Os governos locais não tinham autonomia para governar. Era tudo centralizado nas mãos do imperador, que era, né, representado aí pelo poder moderador. Acontece que nós vamos ter aqui, dentro desse momento, em 1834, nós vamos ter uma lei aí que vai permitir que as províncias tenham autonomia. Só que essa autonomia que as províncias ganham em 1834, a partir de 35, já em 1835, nós vamos ter aí uma coisa conhecida como rebeliões regenciais. Tá certo? Nunca vi nada sendo cobrado a respeito disso aqui. Mas acho que vocês devem dar um pouquinho de atenção. E nós vamos ter aquelas rebeliões, né? Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Revolta dos Malês, e a mais extensa e a mais falada vai ser de Farroupilha, ok? Então, acontece que os regentes aqui, né, que o governo ficou na mão do Poder Executivo, ficou na mão do Legislativo, ficou entre o Legislativo, entre o Senado, alternando o poder. Não havia, né, um imperador, porque Dom Pedro era um garoto. Em função de os regentes não estarem dando conta de conter essas rebeliões, né, contia uma, surgia outra, a Farroupilha foi de 1835 até 1845, uma coisa assim, foram quase 10 anos de rebelião. 1835 foi muito tempo de rebelião. As rebeliões que eu citei anteriormente foram fechadas pelo Exército Imperial, ok? A de Farroupilha não houve conflito, não houve sufoco aí. Acontece que em 1840, nós vamos ter aqui o golpe da maioridade. O golpe da maioridade. Quando Dom Pedro II sobe ao trono brasileiro com 14 anos, 14 para 15 anos de idade. Nós temos o imperador. Havia propaganda, havia musiquinha, né? Havia um símbolo, o Pedrinho subiu ao trono. Acontece que o Pedrinho é um garoto que havia sido preparado para ser imperador do Brasil. Dom Pedro II, com 7 anos de idade, já falava inglês fluente, certo? E alguns ele recebia visitas do exterior. Ele, com 7 anos, recebeu visita de um grupo de ingleses e que conversaram normalmente com ele. Ele, com 7 anos de idade, um cara que falava de 5 a 6 idiomas, entendia até um pouco de aramaico, de hebraico, de alemão, entendia uma série de idiomas. E com 14, 15 anos, ele tinha mais conhecimento do Brasil do que os senadores que nunca haviam saído do Rio de Janeiro, dos velhos senadores que haviam sido escolhidos pelo seu pai, tá? Que nunca haviam saído do Rio de Janeiro. Eu quero ressaltar o seguinte: e quando retornamos aqui com Dom Pedro II, aquele cargo do poder moderador, ele volta a ser ocupado novamente. Eu vou dar só uma dica aqui para vocês, né, que é uma coisa, poder moderador, uma coisa que
foi organizado com a Constituição de 1824. O poder moderador, ele era supremo. O poder moderador, de certa forma, né, que era o imperador, ele escolhia o grupo executivo, ok? Mas quem que era o poder executivo? Os presidentes de províncias. O que são presidentes de províncias? São governadores, ministros, ok? Representantes de poder local. No legislativo, não havia eleição para Senado. O Senado era escolhido pelo imperador. O senador era escolhido pelo imperador. Tá? E pro cidadão, para o sujeito ser candidato a senador, teria que ter mais de 40 anos e uma renda superior a 800 mil réis. Para ser candidato a deputado, que era eleito, né, que havia votação aqui, ele teria que ter uma renda média de 400 mil réis. Tá certo? E há mais o seguinte, né, o voto era censitário e masculino. Mulheres, analfabetos, pobres não votavam. Poxa, e os negros? Os negros não eram cidadãos, os negros eram escravos. Tá? Vou dar uma atenção aqui sobre a questão da escravidão. E depois aqui você tem o poder judiciário. Com o poder judiciário, quem é que escolhia os juízes? O poder moderador. Então eu tenho aqui governadores, senadores e juízes sendo escolhidos pelo poder moderador. Depois, consequentemente, eu tenho aqui o segundo reinado. O segundo reinado foi bacana. Foi de 1840 até 1889. É um período interessante dentro da história do Brasil. São quase 60 anos de dedicação de Dom Pedro II para com o Brasil. Nesse período aqui, moçada, nós temos alguns temas muito interessantes. Né? Eu tenho aqui o movimento abolicionista na história do Brasil. Movimento abolicionista. Nós temos ainda, dentro desse ponto aqui, depois a abolição da escravidão, lógico, abolição da escravidão. Nós temos ainda a Era Mauá, nunca vi cair no Enem. Temos a Era Mauá. Temos também, vamos falar sobre as leis que surgiram aqui. E temos a questão do café. O café como mola mestra da economia brasileira. Que primeiro começa a ser quase que eu escrevi Minas. Mas Minas produzia muito café também. Mas ainda aqui a gente fala de Minas e São Paulo. 1840 até 70. E aqui de 1870 até 1930. Eita, fomos longe aqui. Dom Pedro II, quando assume o poder, ele tem que resolver alguns problemas. As rebeliões. Conseguiu resolver, negociar com Bento Gonçalves, a Farroupilha. Depois teve a Revolução Praeira, Pernambuco, resolveu também. Tá? E depois, dentro desse período aqui, de 1840 a 1889, nós temos o movimento abolicionista, que era a cobrança da Inglaterra. Assim que a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. Em 1830 o Brasil cria uma lei, em 1830, 31 cria uma lei que vai dizer aos ingleses que a escravidão seria abolida, mas essa é a famosa lei para inglês ver. Porque os brasileiros disseram que aboliriam a escravidão, mas os barões do café, né, os barões do café que vem depois aqui, a elite agrária, os latifundiários, entendendo, vendo o escravo como um investimento muito caro, resolveram não abolir a escravidão. Mais adiante, em 1844, Dom Pedro II, centralizando o poder em suas mãos como poder moderador, ele vai sair em defesa da produção nacional. Ele vai fechar as fronteiras do Brasil para as multinacionais, para manufaturados, para o capital externo, porque ele vai criar a tarifa Alves Branco, porque ele vai aumentar a taxa de importação dos produtos ingleses principalmente. Coisa que o seu avô, o avô do Dom Pedro II, Dom João VI, havia feito, havia baixado as taxas de importação para a Inglaterra, ele resolve aumentar, para aumentar a arrecadação do Estado. O Estado havia deixado de arrecadar bastante, perdeu a arrecadação por muitas décadas com a Inglaterra. E os ingleses vão pressionar a abolição da escravidão no Brasil. E os ingleses começam a fiscalizar o litoral brasileiro em relação à entrada de navios negreiros que traziam escravos da África para cá.
Em 1850 foi feita a Lei Eusébio de Queiroz. Essas leis que eu vou comentar para você, vou chegar até mais perto para você me enxergar melhor. Essas leis, cara, elas podem ser cobradas. No ano passado ou retrasado, até comentei uma das questões aí, não foi no ano de 2017, no ano passado não teve nenhuma questão do século XIX. Em 2017 nós tivemos uma questão da Lei de Terras, de 1850, que foi no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei de Terras é aquela que favoreceu o latifundiário. Só poderia ter terras no Brasil quem tivesse renda. Ok? Não houve uma reforma agrária no Brasil, uma distribuição de terra para a leva de imigrantes que depois entraram no Brasil, imigrantes italianos que entraram no Brasil, não houve distribuição de terra, de pequenas e médias propriedades. Apenas em Santa Catarina, na região sul do Brasil. Porque a ocupação da região sul era algo de interesse do Brasil. Né? A região sul havia sido ocupada, é uma região recente do Brasil, e Dom Pedro I ele havia incentivado a entrada de imigrantes na região sul e ali havia uma doação de alguns lotes de terras. Fora isso, não. Fora isso, Rio, São Paulo, Minas, só teria terra quem tivesse dinheiro. Em 1850 foi proibido o tráfico de escravos para o Brasil, com a Lei Eusébio de Queiroz. E aí depois, em 1865, 1872, 1886, nós vamos ter a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Na Lei do Ventre Livre, em 1872, todo escravo nascido naquele ano seria considerado livre. Mas livre a partir de quanto? Um bebê? Mas e os pais? Não, os pais continuam sendo escravos. A criança é que vai se tornar livre. Então, até 8 anos, a criança ficava sob a tutela do seu dono. Depois de 8 anos, a criança poderia ser considerada livre ou continuaria trabalhando para o seu senhor, para o seu dono até os 21 anos de idade. Então, a lei do ventre livre, ela foi apenas simbólica, ela não aconteceu. A lei dos sexagenários, em 1886. A lei dos sexagenários é aquela que dizia que todo escravo acima de 60 anos seria considerado livre. Mas ele ia para onde? Você não pagou INSS, você não tinha segurança, não sabia fazer outra coisa a não ser trabalhar na roça, já não tinha mais saúde, né? Para trabalhar nas lavouras do café, já não tinha onde ficar, já passou a vida inteira ali. E quais são os escravos que chegavam até 60 anos? Poucos. Expectativa de vida do escravo não passava muito de 30 anos de idade, não passava de 30 anos, então pouco chegava até 60 anos. Essa lei de sexagenários é uma lei, olha só, um tema interessante que está sendo muito discutido dentro do nosso contexto, a reforma da Previdência, a reforma previdenciária. Dentro da ciência geográfica, todo ano, né, os professores, inclusive eu também, discutimos muito o processo de envelhecimento da população brasileira, a política com o idoso, tá? No século XIX, com a lei dos sexagenários, essa lei foi feita para que os senhores escravos ficassem livres de uma ferramenta velha, um escravo idoso, que não serve para mais nada. Tá? Assim viam, né? Que o escravo não era cidadão, o escravo era mercadoria, era investimento. Em 1888, nós vamos ter a Lei Áurea, que vai abolir a escravidão, que tem a abolição da escravidão. E aí depois, né, dentro desses pontos aí, professor, está faltando um aí, mas qual que está faltando? Está faltando a Era Mauá. Bem, garoto, bem observando. Estou sentindo que vocês estão prestando atenção na aula, hein? Que é isso, turma eficiente, cara. Vocês são fera, pessoal. Então, o negócio ficar chique, mas muito chique, violento, eu tenho que falar da Era Mauá, cara. A Era Mauá foi um momento em que, com a Lei Eusébio de Queiroz, os donos de escravos, os comerciantes de escravos, que não podiam mais trazer escravos para o Brasil, resolveram investir em empreendimentos. E aqui você vai ter o barão Irineu Evangelista, é um cara que vai investir no investimento da rede ferroviária de energia elétrica, de energia em Niterói. Tá certo? Rio de Janeiro e Niterói. Acontece que o Barão de Mauá não contou com o apoio do Estado nem da elite agrária, porque indústria não era o interesse dessa galera, né, do século XIX, o interesse era o café. E ele acabou se endividando com os bancos, e não tendo apoio do Estado, e não tendo apoio da elite agrária, apoio de nada, ele sozinho com ele mesmo não conseguiu levar seu projeto adiante. Mas a gente teve um surto de industrialização no Brasil nesse século XIX aí. Depois, nós vamos ter aqui uma coisa que já foi cobrado em Enems anteriores, 2015, 2014.
uma coisa que a gente coloca como a Proclamação da República. Proclamação da República. 1889. Isso aqui, na verdade, foi um movimento militar. Ela foi toda arquitetada na Escola Militar do Brasil. Foi um movimento militar com apoio do Partido Republicano Paulista. Ok? Agora, a população em si, isso foi discutido democraticamente, foi levado para o Congresso, houve uma votação, houve uma consulta da população. A população nem sabia o que estava passando dentro da política brasileira. Para a população, o imperador era Dom Pedro II. Mas nós vamos ter 3 pontos aqui, 3 questões que vão minar a força de Dom Pedro II. Nós vamos ter a questão militar, a questão religiosa e a questão agrária. Eu vou começar de baixo para cima, ok? Para movimentar um pouco o cérebro dos senhores. A questão agrária é o seguinte: quando o Congresso define que a abolição foi abolida, Dom Pedro II ele perde apoio da elite agrária ou elite aristocrática brasileira. Porque o certo seria, se vamos abolir a escravidão, nós temos que ressarcir os dons dos escravos. Mas acontece que o capital que o Brasil tinha na sua reserva não cobriria o valor dos escravos brasileiros. Então, o Estado brasileiro, Dom Pedro II, não teve como ressarcir os dons de escravos. Tá? Os caras, poxa, eu comprei o escravo, não vou ser ressarcido, então eu não vou apoiar mais Dom Pedro II. Ele pede força para governar. Ele é um poder que não tem força. A força política aqui não quer dizer de força, a força física, quer dizer de força de apoio. O Congresso, a elite agrária, que era boa parte do Congresso, já se afasta de Dom Pedro II. Na questão religiosa, o Papa, me parece que é Leão XIII, havia proibido que o clero brasileiro participasse de reuniões de maçonaria. Muito bem. E o que acontece dentro desse ponto aqui? Acontece que os bispos eram escolhidos por Dom Pedro II. O Estado brasileiro era um Estado católico, não era um Estado laico. Então quer dizer que o bispado, o clero, parecia funcionário público, trabalhava para Dom Pedro II. E acontece ainda que Dom Pedro II não concordou com a ideia do Papa, porque a participação de maçonaria era muito comum no Brasil. E o clero vai obedecer às ordens do papado, às ordens do Papa, e como funcionário público vai desobedecer o seu empregador, que é o Dom Pedro II. E aí Dom Pedro II começa a perseguir alguns religiosos, parte do clero, e a igreja entra em atrito com Dom Pedro II e se afasta de Dom Pedro II. Muito bem. Na questão militar, ela tem a ver aqui com a Guerra do Paraguai. Os militares, uma coisa interessante, os militares eram contrários à escravidão. Já caiu questão sobre isso aqui no Enem também. Nos Enems lá de 2014, 2015, tá? Nos anteriores. Porque na Guerra do Paraguai a questão tocava no ponto da escravidão. Na Guerra do Paraguai, quando um jovem era convocado e ele fosse filho da elite, tipo assim, deixa eu melhorar. Eu sou proprietário de uma fazenda de café. Meu filho foi convocado para participar da Guerra do Paraguai. Mas como eu não quero que meu filho vá para a Guerra do Paraguai, eu vou mandar um escravo no lugar dele. E muitos escravos participaram da Guerra do Paraguai. E que os escravos que participaram, quando voltavam, estavam forreados, estavam livres. E a família dele também? Não, ele estava livre, mas estava vendo o seu pai e a sua mãe entrarem na chibata. Ok? Beleza? Só um momentinho, caiu a caneta aqui. Aí não é mole, né, pessoal? Então os militares, de certa forma, eles se posicionaram contra a escravidão. Com a Guerra do Paraguai, os militares exigiam maior reconhecimento e melhoria no soldo, melhoria no salário. E os militares exigiam ter o direito e autonomia de participar, mais autonomia e direito de participar das questões políticas do país. Acontece que os militares não foram escutados, ou não foram ouvidos. Então os militares retiram apoio. Um símbolo da Proclamação da República do Brasil, Proclamação da República de 1889, vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas foi simbólico. O Marechal Deodoro da Fonseca era amigo íntimo, amigo de visitar a casa de Dom Pedro II. Já era um idoso, cansado, doente, que foi levado para
proclamar a República, os militares fecharam o cerco no Congresso. Dom Pedro II estava em Petrópolis, quando os militares fecharam o Congresso no Rio de Janeiro, e quando Dom Pedro II desceu já era tarde. Mas, na verdade, quem arquitetou todo o movimento da proclamação da República Brasileira foi o militar Benjamin Constant. Esse foi o cara que arquitetou toda a proclamação da República Brasileira. Floriano Peixoto, que foi vice de Marechal Deodoro da Fonseca, ele também sabia do movimento, do movimento que estava rolando aqui entre os militares. Só que Floriano Peixoto era um cara que tinha mais de uma cara, né? Duas caras. Ele sabia do movimento e ainda convivia com Dom Pedro II, porque eram pessoas que tinham intimidade. Se Dom Pedro II perguntasse: "Ei, ô Floriano, como é que está acontecendo? Está tudo bem? Tudo em ordem lá? Tem algum movimento diferente?" Ele dizia: "Não estou sabendo de nada não há movimento diferente nenhum." Mas havia todo o movimento sendo arquitetado por trás de Dom Pedro II. E aí nós temos a proclamação da República. Proclamação da República, quando os militares saíram às ruas e fecharam o Congresso, a população não entendia o que estava acontecendo, porque o povo achava que aquilo era uma marcha, um desfile militar. E, na verdade, havia um fechamento do Congresso e proclamação da República. E o povo não entendeu nada. Os historiadores vão dizer o seguinte, que o povo brasileiro dormiu no Império e acordou a República. Ok? Ficou bestializado com a situação. O povo não entendeu nada. Então a proclamação da República é uma coisa assim, é um golpe de Estado, é um movimento militar. Não houve participação do povo, não houve interesse do povo em criar uma república, mas é um movimento que surgiu e que no meio político minou as forças de Dom Pedro II. Eu quero voltar só um pouquinho aqui na abolição da escravidão, porque nós já tivemos a questão no Enem, daquela famosa texto 1 e texto 2, discutindo a abolição da escravidão. A abolição da escravidão foi um movimento político, porque o Congresso imaginava o seguinte: vamos, de fato, fazer a abolição da escravidão antes que os escravos a façam, como havia ocorrido com o Haiti, que a independência do Haiti foi feita pelos escravos. Então havia esse temor aí do Congresso, da elite agrária e política brasileira. Na questão da escravidão, fique atento aos movimentos dos quilombolas, ok? Tá certo? A respeito da história do escravo no Brasil, do negro no Brasil, desde o período colonial, eu falei nas aulas anteriores, que alguns escravos sofriam abuso sexual de seus patrões e dos filhos de seus patrões. Havia uma prostituição muito grande na região mineradora, havia muitos mulatos que sofriam muito preconceito na região mineradora. No século XIX, a mesma coisa. No século XIX tinham padres aí que tinham escravos e tinham filhos com os escravos, mas que não eram reconhecidos como filhos. Tá legal? E aí eu entro então no Brasil República. No Brasil República, inicialmente aqui, primeiro ponto, eu tenho a República Velha, que vai de 1889 até 1930. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui com certeza você tem uma questão, pelo menos uma questão. Eu tenho 41 anos de história do Brasil aqui, tem muita coisa a ser discutida aqui. Eu vou levantar alguns temas para vocês ficarem atentos. Primeiro eu vou dividir o seguinte: eu tenho aqui a República Velha, complicado essa República Velha, viu? De 1889 até 1894. E depois eu tenho aqui a República do Café com Leite. E vai de 1894 até 1930. Muita coisa aconteceu aqui. Certo? Aqui eu tenho Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Marechal Deodoro da Fonseca se renunciou ao cargo com 8, 9 meses de mandato. Então, com menos de 2 anos de mandato, pela Constituição, com menos de 2 anos de mandato, Floriano Peixoto, que foi o vice-presidente que ocupou o cargo, ele deveria convocar novas eleições, mas não foi o que ele fez. Ele se manteve no poder de 1889 até fechar as eleições de 1894. Tá?
e era o Marechal Punho de Ferro, Floriano Peixoto, centralizador. Aí você tem um grupo centralizador, um grupo descentralizador, liberais, conservadores ainda, dentro desse ponto aqui, e foi conturbado aqui a política de Floriano Peixoto. Dentro desses períodos aqui, no campo da economia, eu tenho coisas interessantes. Eu tenho a crise do encilhamento no campo da economia. Alguns temas bacanas para vocês aí. Funding Loan, Convênio de Taubaté, presta atenção aí, gente. Eu tenho aqui um surto da industrialização, ainda dentro do campo da economia. O que regia a economia brasileira dentro desse momento aqui? O café. Mas como eu tenho o surto da indústria, eu tenho também o surto do látex, na região da Amazônia. Ok? Na região da Amazônia. Crise do encilhamento. Rui Barbosa, ministro da Fazenda de Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, resolve investir na política do incentivo à industrialização do Brasil. Então ele libera o crédito para os empreendedores, para empreender e para investir no setor da indústria e manufatura no Brasil. Acontece que surgem muitas empresas fantasmas e que a galera vai utilizar esse crédito para outra coisa que não para a questão da indústria, para projetos de empreendimentos industriais. E aí, meu caro, o que acontece? Você tem uma crise econômica dentro do Brasil. Voltamos a falar de crise novamente. Tá certo? Olha só, né? A má intenção do brasileiro aí, né? Qual é a proposta do brasileiro? Então você tem uma crise econômica que vai resultar aí na inflação, desvalorização da moeda, ok? Né? E que depois os civis, aqui eu vou, desculpa aqui pessoal, deixa eu só corrigir aqui, não é República Velha aqui, deixa eu corrigir aqui, eu vim com República Velha aqui, ó, que na verdade o período dos militares é a República da Espada, a República da Espada, a República dos Militares, só corrigir, desculpa aí moçada, que eu vim com a velha, tá? Com a velhinha na cabeça, eita, velhinha danada. Então, na República da Espada, os militares vão, né, perder as eleições aqui em 94, e aí depois eu tenho uma eleição aqui de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele propõe o Fund Loan. O Fund Loan foi uma carta de empréstimos que o Brasil pegou com a Inglaterra para resolver os problemas aqui deixados pelos militares com a crise do encilhamento. Campos Salles, que vai suceder Prudente de Moraes, ele vai colocar o Fund Loan em ação para resolver este problema aqui. O Convênio de Taubaté foi um acordo assinado entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. É os maiores produtores de café do Brasil. Eu vou colocar para vocês aqui que esses três estados aqui produziam cerca de 94% do café brasileiro, ou mais. Alguns falam como 97%. São Paulo produzia 54% do café brasileiro, Rio 20% e Minas 20%. 94% da produção do café brasileiro, inclusive voltado para exportação, era produzido por esses três estados aqui. Para conter a crise de superprodução do café, principalmente na Primeira Guerra Mundial, quando os consumidores do café brasileiro estavam em guerra, e como estavam em guerra, deixaram de consumir o café brasileiro, o que foi feito dentro desse ponto aqui? Dentro desse ponto o Estado passou a comprar o excedente dos produtores, para equilibrar o preço do café, para equilibrar aquela relação de oferta e procura. Porque se os produtores produzem muito café, mais do que a procura, o preço do café cai no mercado externo. Então, os produtores do café tinham lucro garantido de qualquer forma. Eles pararam de produzir, eles continuaram produzindo muito. Produziram muito café, porque tinha quem comprasse. Quem comprava? O governo, o Estado. Quem pagava por esse plano aí, por esse acordo? O povo brasileiro. Né? E o Estado movimentava a tributação. A tributação que era destinada a determinados pontos era desviada para cobrir o Convênio de Taubaté. Então, né, havia um lucro garantido aos produtores de café. Depois do surto industrial, o surto da indústria, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve que produzir o que consumia no mercado externo. Aí surge a indústria dos manufaturados. Aí dá um surto da indústria de tecido, de roupa, de vestimenta, ok? De calçado, bebida, fumo.
e aí surge a classe operária no Brasil, o que vai resultar nos movimentos operários. No campo da economia eu tenho esse ponto aqui. Agora, no campo da política da República Velha, eu tenho o seguinte, eu tenho a Constituição Federal de 1891, eu tenho a política dos governadores, eu tenho aqui a degola. Olha, isso aqui foi questão do Enem de 2018, foi questão de Enem. Eu tenho a degola e tem ainda a questão do coronelismo. O coronelismo está ligado aqui com a política dos governadores. Coronelismo, e aí eu sigo aí com voto aberto ou voto de cabresto. Voto aberto ou de cabresto. Que está ligado aqui também. Acontece que essa política aqui, ela foi feita para a elite agrária de São Paulo e para a elite agrária de Minas. Por que São Paulo viu interesse em buscar apoio de Minas? Porque a maioria dos deputados e senadores, boa parte dos deputados, senadores e deputados do Congresso Brasileiro eram de Minas. Dentro da política, a Constituição de 1891, houve uma modificação na organização dos poderes em relação a de 1824. Na de 1891, nós tivemos aí um país organizado politicamente pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas quem é que votava aqui em 1891? Somente homens maiores de 21 anos de idade que tivessem renda. Mulheres, pobres e analfabetos não votavam. Os negros já estavam libertos, então eles não votavam também. A maioria era pobre, a maioria era analfabeta, então estava fora do pleito eleitoral. Somente 3% da população votava. 3% da população votava. Política dos governadores. Quando o poder executivo vai dar apoio ao poder local, vai dar autonomia ao poder local. O poder local que vai ser representado pela figura do coronel. O coronel não é um coronel não é um coronel do exército, da força militar formal. Mas é o coronel que é o fazendeiro, que é um homem que tem terra, que tem poder e que manda e desmanda na sua cidade. É o cara que arruma emprego para um, atendimento médico para o filho do outro, local para morar para outro, então as pessoas ficam devendo favores a esse grande fazendeiro aí, esse grande senhor do café. No Rio de Janeiro, os produtores do café eram conhecidos como os barões do café. E em São Paulo você tem aí os produtores de café que eram colocados como uma galera da burguesia, tá certo? Então nós temos o seguinte aqui, com a política dos governadores, os coronéis tinham autonomia para decidir a eleição do seu curral eleitoral, é um termo famoso, do seu curral eleitoral. Acontece que os coronéis obrigavam as pessoas a votarem quem ele queria, quem é que ele queria, e fosse alguém de São Paulo ou de Minas, então não havia oposição. São Paulo e Minas eram os maiores colégios eleitorais do Brasil. Os maiores colégios eleitorais do Brasil, tá bem? Então, na política dos governadores, o poder executivo dava autonomia ao poder local em troca de apoio. O coronel fazendeiro fazia o que quisesse, mandava, desmandava, ele era o cara da sua cidade lá, do seu local. Tá? Desde que ele estivesse de acordo com o Estado, desde que ele estivesse de acordo com esses candidatos aqui. A degola é o seguinte, a degola havia uma espécie de uma auditoria de urnas de candidatos, porque um candidato à oposição poderia vencer, mas poderia não levar, ganhou ou não levou, porque se o candidato não estivesse de acordo com Minas ou São Paulo, a eleição dele não tinha valor, tá? Não valia, havia recontagem de urnas sumiam, mortos votavam. Essa eleição, essa política da República Velha, ela iniciou com uma quantidade de fraude que você não tem noção. Não tem noção. Vou repetir para vocês, sumiu urnas, havia recontagem na degola aqui. Se ganhou o candidato da oposição em determinada urna, em determinada sessão eleitoral, eles faziam a recontagem de voto e davam a derrota para essa galera depois. As urnas sumiam. Era uma confusão danada. Tá? E acontece que a elite agrária, os coronéis, sabiam em quem cada um de seus eleitores votavam. Se alguém votasse contra, era banido da cidade, era perseguido, não conseguia mais nada. Foi o que caiu no Enem do ano passado. E o coronelismo está dentro desse ponto aqui. Voto aberto ou voto de cabresto é aquele voto em que o eleitor teria que falar em quem que ele estava votando. Ele chegava, abria lá
a cédula e fala, estou votando em Floriano Peixoto, estou votando em Campos Salles, tá certo? Então esse é o perfil da política da República Velha. Ainda fechando a República Velha, eu tenho uma coisa aqui que é muito bacana e muito certo de ser cobrado. Eu vou citar para vocês aqui os principais movimentos ou rebeliões da República Velha. Professor, é certo ter uma questão sobre isso? Olha, muito certo. No ano passado, me parece que nos 2 últimos anos tivemos uma sobre essa e uma sobre esse ponto aqui. Vou ter que rever a prova novamente lá, porque tivemos uma dessa aqui e uma das rebeliões. Dentro das rebeliões, eu tenho a guerra, eu tenho algumas guerras aqui, né? A guerra de Canudos e a guerra do Contestado. E são movimentos messiânicos. Eu tenho aqui a questão do Juazeiro. Eu tenho aqui, né, diferente da questão do Juazeiro, eu tenho a questão do, como é que fala? Ah, rapaz, perdeu o pau. Esqueci o nome.